Muito boa noite, gente. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto que eu gosto muito, e muita gente sabe que eu gosto muito desse assunto. E a gente está fazendo essa live hoje como uma abertura de um canal que eu estou criando, chamado Eu Acho. Tá? São minhas opiniões a respeito de cinema. E esse canal ele vai ao ar logo mais, acredito que na próxima semana ele vai estar indo ao ar. E eu espero que as pessoas curtam e se inscrevam nesse canal. Logo mais eu vou passar o link desse canal aqui para todo mundo aqui no Facebook, para todo mundo curtir isso aí. A gente nesse canal a gente vai falar, eu vou falar das minhas opiniões, dos meus pontos de vista a respeito de uma arte que eu aprecio muito desde muito tempo. Eu gosto muito de cinema, as pessoas que me conhecem sabem disso realmente, que eu sou muito apaixonado por cinema. E muita gente me pede dica de filme, me pede dica de série, me pede opinião sobre algum filme que deve assistir, o que é que eu achei, etc, etc. Então, enfim, eu resolvi criar esse canal chamado Eu Acho, e a gente vai falar hoje sobre cinema de uma forma geral. Eu já falei isso aqui em outra live, só que assim, isso ficou esquecido, foi no período da pandemia, e a gente vai atualizar esse tema. A gente vai falar um pouco sobre a história do cinema, tá? Como é que o cinema surgiu, como é que o cinema apareceu, quem criou, quem inventou, e algumas pessoas perderam essa live e me cobraram novamente para fazer. E aí eu dei uma vasculhada na internet e achei um site chamado Toda a História, e achei uma matéria de uma professora chamada Juliana Bezerra, que ela é professora de História, e ela postou o lance da história do cinema, tá? E ela disse que é o seguinte, que no dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição pública do cinema. Mas a invenção do cinema não é deles, na verdade. A origem do cinema foi algo perseguido desde a antiguidade. Ela diz isso aqui pra gente. Porque se a gente for prestar atenção direitinho, as pessoas sempre gostaram de uma coisa interessante, que é brincar de sombra. Né? A gente, quando é criança, pelo menos eu, na minha infância, a gente brincava muito quando faltava energia, na sombra da vela e tal. E aí, por conta disso, foi criado na China, se eu não estou enganado, deixa eu verificar aqui. Foram criados as imagens na sombra, criaram um teatro de sombra. Se eu não estou enganado, foi na China. Acho que eu perdi esse ponto aqui da história. Mas enfim, ela fala sobre isso aí. E aí ele diz que é o seguinte, que a própria palavra cinema vem de um outro invento, que ele vem da fotografia, porque ela traz a fotografia como base. O cinema nada mais é do que a fotografia em movimento, né? E também se criou em alguns pontos um invento, em algum ponto da história criou-se a lanterna mágica. Foi uma apresentação doméstica de lanterna mágica para crianças inventada no século XII. Tratava-se de uma câmera escura, né, que projetava imagem através de lentes e luz, desenhados e pintados à mão em vidros. O narrador se encarregava de contar a história e algumas vezes havia acompanhamento musical. Gente, isso nada mais é do que o projetor que a gente tem muitas vezes de slide na sala de aula, em que o professor coloca um slide e explica alguma coisa. Isso foi muito usado no começo dos anos 80, 90, e atualmente é bem utilizado ainda nas salas de aula, né? A lanterna mágica se tornou uma grande atração em feiras urbanas, mas também foi usada no ambiente acadêmico. Em 1877 foi criado o praxinoscópio. Cada imagem deveria ser desenhada cuidadosamente para dar a ilusão de movimento. Foi criado pelo francês Charles-Émile Reynaud, que nasceu em 1844 e morreu em 1918. Um aparelho no formato circular
e era como um disco com a janelinha, e dentro passavam as imagens, que davam a impressão de que as imagens estavam se movimentando. Inicialmente restrito no ambiente doméstico, Reynaud conseguiria em 1888 aumentar o tamanho de sua máquina, e isso permitiu projetar os desenhos para plateias maiores, e essas performances ficaram conhecidas como teatro óptico. Vocês veem como o cinema ele vai evoluindo aos poucos, né, de criação em criação, e a gente vai vendo que, com o passar do tempo, o cinema ele dá um boom para chegar nas telas. O cinematógrafo, que é o mais ou menos o cinema que a gente conhece hoje, foi criado pelos irmãos Lumière. Ele foi patenteado por eles, mas eles eram apaixonados por inventos e fotografia e desenvolveram o cinematógrafo. Ao contrário dos outros aparelhos, este permitia gravar e projetar imagens, tornando a atividade mais prática. Ambos estavam a par das descobertas de Thomas Edison e fizeram pequenas alterações nos fotogramas para evitar problemas legais. Ou seja, a invenção em si não foi deles, tá? Mas eles criaram, eles trouxeram, porque nem Edison patenteou e nem outras pessoas que vieram depois de Thomas Edison com a mesma ideia patentearam, não tiveram dinheiro para patentear, e eles conseguiram fazer isso sim. Os irmãos Lumière eram filhos de um fabricante de materiais fotográficos, ou seja, eles já eram apaixonados por fotografia. E a fábrica deles ficava localizada na cidade de Lyon, na França. Eles pesquisaram e aperfeiçoaram as primeiras câmeras fotográficas, contribuindo para o surgimento da fotografia colorida. Através do cinematógrafo, começaram a realizar seus primeiros filmes, que consistiam em captar imagens com o aparelho parado, a câmera parada. Eles conseguiam fazer isso. E em 28 de dezembro de 1895, em Paris, eles realizaram a primeira projeção cinematográfica, que ficou conhecida assim como a chegada do trem à estação de La Ciotat, ou a saída dos operários da fábrica. Eles criaram isso aí e foram os únicos a fazendo seus primeiros filmes, suas primeiras exibições, etc. O cinema era visto apenas para fins documentais e para registrar através de uma câmera estática algo que estava acontecendo diante da lente. Seria o que se chama de hoje de teatro filmado. No entanto, dois pioneiros vão utilizar as câmeras para contar histórias, criar técnicas e narrativas que somente seriam possíveis com estes aparelhos. Destacamos aqui, no caso, a Juliana Bezerra destaca aqui dois precursores do cinema narrativo, que é a Alice Guy Blaché e o Georges Méliès. Alice Guy foi uma cineasta, foi a primeira pessoa a conseguir viver de cinema, foi a primeira pessoa a explorar a via narrativa do cinema, e ela nasceu em 1873 e morreu em 1968. Foi autora de quase 1000 obras. Ela fez o primeiro filme baseado num conto popular, que é A Fada dos Repolhos, de 1896. Ela trabalhou como secretária na fábrica e produtora de cinema Gaumont, que existe uma produtora de cinema chamada Gaumont. Quem gosta de filme, e aparece logo de cara das produtoras famosas, é a Gaumont. Quando os irmãos Lumière foram fazer uma demonstração do seu recente invento. Encantada com o aparelho, Alice Guy começou a experimentar filmar com dupla exposição, atrasar ou apressar a velocidade da câmera a fim de conseguir efeitos interessantes para narrar suas histórias. Ela ainda seria a primeira a usar cores e sons nos seus filmes. Ulisses, prazer ter você aqui, alegria. Muito obrigado pela sua presença. Ela casou-se com Herbert Blaché em 1907, que trabalhava como operador de câmara. Ambos se mudaram para os Estados Unidos 3 anos depois, e ali Alice Guy criou sua própria produtora e construiu estúdios para filmar suas obras. Após se divorciar em 1920, ela voltou para a França, mas não conseguiu mais retomar sua carreira de diretora. Ela rodou mais de 1000 filmes, como a gente falou anteriormente, do qual apenas 350 filmes sobreviveram, ou seja, muitos dos mais de 1000 filmes se perderam. Acho que foram destruídos, acredito. A gente tem um dia que estudar essa história dessa mulher, que eu não conhecia essa história.
E o filme mais famoso dela foi A Vida de Cristo, de 1906, que contou com 300 figurantes. Naquela época isso era algo fascinante. Tanto figurante assim, eu só me lembro de ter visto no filme Duna, que acredito que contou com mais de 10 mil figurantes, eu acredito, alguma coisa desse tipo. Um dia a gente vai falar sobre esse filme. Esse filme tem 3 versões bem interessantes. É um grande filme, Duna. É, voltando para Alice Guy, ela é completamente apagada da história do cinema. Ela faleceu em 1968. E agora, atualmente, é que os historiadores voltaram a dar a ela o lugar que ela merece. Foi uma grande cineasta e juro a vocês, sou bastante apaixonado por cinema, nunca tinha ouvido falar dessa mulher. E a gente vê que vasculhando a história, a gente descobre tanta coisa que fica apagado na história de tudo, né? De todos os segmentos da história. E aí o cinema traz para mim essa surpresa. Eu vou um dia pesquisar direito sobre essa mulher, fiquei bastante curioso sobre isso. Georges Méliès, ele foi um mágico e ator francês. Ele trabalhou no desenvolvimento da linguagem cinematográfica, introduzindo cortes, sobreexposição e zoom. Georges Méliès nasceu em Paris em 1861 e tinha o seu próprio teatro na capital francesa e foi convidado pelos irmãos Lumière para assistir à exibição do cinematógrafo em 1895. Ele queria usar o aparelho nos espetáculos dele, mas os irmãos não venderam. Então, de qualquer maneira, ele comprou uma máquina parecida e começou a produzir filmes. Georges Méliès, ele é citado num filme, existe uma menção muito interessante a ele no filme A Invenção de Hugo Cabret. Quem assistiu aquele filme vai ver que aparece um cartaz, os trechos de um filme que aparece uma lua com um foguete, uma bala de um foguete cravada assim no olho. E aquilo ali é uma menção ao filme Viagem à Lua, que ele fez uma adaptação de um filme de Júlio Verne, do livro de Júlio Verne, de 1902. Ele fez a adaptação dessa obra Viagem à Lua para o cinema. Ele foi conhecido como o pai dos efeitos especiais. Olha essa, em 1902, criar efeitos fantásticos de corte, montagem, etc. e tal. Ele fez isso maravilhosamente bem. Existem algumas curiosidades interessantes sobre o cinema. O primeiro cinema do mundo foi o Éden, o Teatro Éden, na cidade de La Ciotat, na França. E os irmãos Lumière, eles passavam as férias lá e, como eles tinham condições financeiras, a gente pode dizer assim que eles eram ricos, eles fizeram uma projeção dos filmes dele para os convidados deles lá na época. Então, assim, a gente vê muita coisa interessante na história base do cinema e a gente vê como o cinema ele é importante na vida da gente. A gente fala de cinema e a gente fala de cinema de uma forma muitas vezes superficial. Eu não falo muito do cinema, do local cinema. Eu falo do cinema, a arte de um modo geral. Eu sou muito apaixonado pela arte cinema, como eu falei anteriormente. E ela não só por filmes em si. A gente tem muita coisa interessante, como documentários são importantes. Né? A gente sempre tem algo importante para ver no documentário, algo que traga conhecimento para a gente. E eu conheço o mundo inteiro através do cinema. Né? Eu nunca saí daqui, o lugar mais distante que eu fui na minha vida foi Natal. Mas, assim, eu conheço o mundo através do cinema. A gente assiste filmes franceses, filmes de tantos lugares do mundo, e com o passar do tempo, quando a gente passa a prestar atenção nos filmes, nos detalhes dos filmes, a gente começa a entender um pouco dos costumes dos países do mundo afora, das pessoas do mundo afora. E assim, o cinema mundial ele tem uma história muito interessante para ser contada. A gente vai encontrar filmes maravilhosos em qualquer idioma que a gente vá. Existem pessoas que acreditam que o cinema ele se resume aos filmes de língua americana, né? Tem gente que nem valoriza o cinema nacional, mas assim,
Existem filmes maravilhosos de outras nações. Existe um clássico chinês chamado Lanternas Vermelhas. É um filme muito bonito, muito legal, vale muito a pena. O mundo inteiro, durante muito tempo, cultuou um diretor japonês chamado Akira Kurosawa, um grande diretor com filmes como Han, né? E outros filmes clássicos dele. A gente tem filmes franceses maravilhosos, a gente como a Bela da Tarde, né? E atualmente a gente tem grandes diretores espanhóis de origem latina invadindo o mundo, né? A gente tem diretores fantásticos, maravilhosos, que estão dominando a arte do cinema. A gente tem uma quebra de paradigma do Oscar quando a gente tem um filme como Parasita sendo ganhador do Oscar, né? Então, assim, o cinema ele é algo muito interessante e algo que eu gostaria de conversar bastante com vocês sobre isso. O cinema ele vale a pena você dedicar, acho que uns 2 dias na sua semana para assistir um filme. Eu acho que é algo enriquecedor para a alma. E a gente vai falar bastante sobre isso nessas lives que a gente vai fazer desse canal do O Que Eu Acho, porque a gente vai debater alguns filmes, alguns atores. E algumas pessoas me falam assim, olha, como é que tu gosta de escolher o filme? Eu presto atenção em algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu procuro ver grandes atores. Grandes atores, eles são, em geral, indicados ao Oscar ou fazem parte de filmes que já foram indicados, tem uma certa repercussão, uma certa bilheteria, tem um certo nome. E aí eu vou atrás de filmes com esses atores. Porque, em geral, atores bons, atores de cabedal, de gabarito, eles não vão colocar o nome deles em filmes que não tenham uma boa reputação. A gente tem também outra questão que é a direção. A direção de um filme, o diretor de um filme, diz muita coisa. O diretor de um filme, ele geralmente é o grande condutor de uma história bem contada. É ele que vai fazer do ator dar tudo de si para extrair o melhor daquela história, para aquele personagem, aliás. É o diretor de um filme que vai impulsionar aquela história. E pouca gente se liga nisso, muita gente presta atenção nos bons atores, mas não sabem que por trás de uma grande atuação existe uma grande direção. Então a gente um dia vai falar sobre isso, sobre grandes diretores. Eu vou começar, na verdade, esse caminho desse canal falando dos grandes diretores e atores diretores como Clint Eastwood, que eu sou muito apaixonado pelo trabalho de Clint Eastwood. Essa semana o Nelson Motta, na coluna dele no Jornal da Globo, falou sobre Woody Allen, né, que é um diretor maravilhoso, que já fez filmes de várias ordens, assim, de vários segmentos no cinema, vários gêneros, vamos dizer assim. Ele já fez muita comédia, que a gente sabe, mas ele fez filmes. Ele é responsável por Formiguinha Z, que é um clássico que todo mundo assistiu aquele filme. Cara, quando eu digo todo mundo, assim, de um modo geral, todo mundo já assistiu Formiguinha Z, né? E ele também tem filmes policiais interessantes, como Match Point, é um filme legal, e algumas comédias fantásticas, maravilhosas, como Tudo o que Você Queria Saber sobre Sexo, mas não tinha coragem de perguntar. Então, assim, existem alguns diretores bons, alguns não, muitos diretores bons, né? A gente tem o Steven Spielberg, que dirige filmes desde Tubarão até A Lista de Schindler, até O Resgate do Soldado Ryan. Então, assim, o cara tem potência para falar, para dirigir filmes maravilhosos, indicados ao Oscar, premiados.
A gente tem muito diretor bom. Então, quando vai se escolher um filme, é importante também saber quem dirige aquele filme, porque um bom diretor com certeza vai contar uma boa história para você. E a última dica que eu vou dar, além de bons atores, boas atrizes, bons diretores, é olhar, quando você vai assistir um filme, pesquisa esse filme na internet e olha uma parte lá, tem uma parte lá, quando você olha a ficha do filme, pouca gente presta atenção nisso, é o IMDb. O que é o IMDb? O IMDb é conhecido como Internet Movie Database. É uma base de dados online de informação sobre música, cinema e filmes, programas e comerciais para televisão e jogos de computador. Hoje, o IMDb pertence à Amazon. Mas o que é que o IMDb faz? O IMDb ele coleta as opiniões de críticos de cinema, por exemplo, em relação a filme, e dão uma nota de 0 a 10 dos filmes. Então, assim, eu vou atrás de filmes que tenham nota acima de 6,5. Porque eu acredito que um filme que tem nota abaixo de 4 é algo muito duvidoso. E eu não sou muito... E outras pessoas me perguntam assim, mas eu assisti um filme com Jason Statham. Olha, o Jason Statham é um ator que eu não tenho nada pessoalmente contra ele, mas eu particularmente, eu não sou muito apaixonado por filme de pancadaria, de porradaria. Então, assim, é muito difícil você achar um filme nesse gênero que tem uma nota muito boa. Eu particularmente não vou... É muito raro você me pegar assistindo um filme como Carga Explosiva, Adrenalina, enfim, algo desse tipo. Muito difícil, porque assim, eu acho que Oi Nancy, boa noite, seja bem-vinda. É muito difícil porque eu acho que o enredo desses filmes não tem uma riqueza de enredo. Não tem, na minha opinião, isso é o que eu acho, tá? Isso é o que eu acho. Não tem uma riqueza de enredo para apresentar, algo que possa me acrescentar. Embora essa semana a gente tenha assistido um filme que o Liam Neeson faz uma participação especial no filme que passou, acho que foi segunda-feira, As Viúvas. O filme muito bom. E Liam Neeson é um ator que se especializou recentemente, acho que nos últimos 15 anos, em fazer filme de porradaria, de tiro e etc, de explosões. Liam Neeson, para quem não sabe, ele faz o personagem principal do filme Busca Implacável. Mas o Liam Neeson, ele já trabalhou em filmes, ele é um irlandês e ele já trabalhou em filmes muito bons, como A Lista de Schindler. Ele fez o papel do Oscar Schindler, o papel principal no filme do Steven Spielberg. E ele trabalhou em outros filmes grandes, em grandes clássicos, né? Mas assim, ultimamente ele está especializado mais nessa área. Enfim, filme com Liam Neeson presta? Na minha opinião, presta. É de porradaria? Mas o que qual é o grande diferencial? Liam Neeson, ele em geral, ele bota o nome dele em produções que valem a pena a gente assistir. Boa noite, Neide, seja bem-vinda. Então, assim, vale a pena a gente prestar atenção nos atores dos filmes. Tá? Vale a pena a gente prestar atenção nos enredos de filme, na nota que os críticos dão aos filmes e nas direções. Quem são os diretores desse filme? Quem é o diretor desse filme? Esse filme tem alguma indicação de Oscar? Porque assim, eu acredito que seja perder tempo quando você vai assistir um filme com uma nota muito baixa, você vai perder seu tempo, você vai terminar a noite ou o filme frustrado ou frustrada por ter assistido um filme que não tem um enredo legal. Às vezes um filme que tem uma nota alta, ele às vezes é complicado, às vezes para você entender, mas quando você entende, ele tem uma temática bastante interessante, ele tem um enredo bastante interessante. Então o cinema em si é a arte de prestar atenção, é a arte de prestar atenção em detalhe para nós espectadores, meros espectadores, é a arte de prestar atenção nos mínimos detalhes, é a arte de prestar atenção em tudo. Na música, no cenário, no guarda-roupa, no figurino de um filme, nos efeitos de um filme.
né? Tem tanta coisa enriquecedora num filme que acrescenta, que traz tanta coisa maravilhosa para o conhecimento da gente. Então eu espero que esse canal, Gilmar, seja muito bem-vindo, Gilmar, meu amigo Gilmar Lima. Então eu espero que esse canal, que eu estou abrindo agora, ele seja um canal que vocês curtam, que vocês compartilhem. Como eu falei anteriormente, eu vou deixar a descrição do canal a partir de amanhã no link desse vídeo que vai ficar no Facebook. Vou pedir para as pessoas se inscreverem. Uma vez por semana a gente vai fazer uma live bem interessante sobre filmes, e eu acredito que a gente vai falar de início sobre algum diretor, algum bom diretor. Mas a gente não só vai falar sobre filme nesse canal. A gente também vai falar sobre série, que eu também sou muito apaixonado sobre série. Aqui, ó, caso alguém não esteja vendo aqui, ó, uma das minhas séries favoritas, eu tô com a camisa de uma das minhas séries favoritas, que é a Game of Thrones. E a gente vai falar também sobre algumas séries, algumas coisas assim desse gênero. E série é uma coisa que não começou agora. Eu me lembro que eu era criança, e olha, faz tempo que eu fui criança, e já assistia seriados de TV na minha infância. Então, algo que a gente vai falar também sobre essas coisas. Tem muita coisa legal para a gente falar nesse canal. Então eu peço que vocês, a partir de amanhã, deem uma olhada no meu Facebook, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, assistam esse vídeo, deixem um like lá para ajudar esse canal a crescer. Eu espero que vocês gostem do trabalho que eu vou fazer. Vou me esforçar ao máximo para que tudo dê certo, tá bom? Agradeço muito a presença de todos que assistiram até agora e prometo que vai ser massa, tá bom? Um cheiro especial para vocês. Agradeço a todos que assistiram. Tenham uma excelente noite. Que Deus abençoe a noite de vocês.